Boa noite a todos. Hoje, 3 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, Dolorosa Perda. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam abrir um tanto mais a nossa consciência para aprendermos as lições que nos serão dadas essa noite. Então vamos lá. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela fácies de horrível sofrimento. Calderário, calderário, Rogou ansiosa. ampara minha filha, minha desventurada filha. Teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento de situação. Muito, muito. Gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, Informou a interlocutora. mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, Explicou-me bondoso. na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu, há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se, aos 20 anos, nos desvarios da vida mundana. Então nós temos aí uma mãe no mundo espiritual, rogando por uma filha que ficou na terra, e essa mãe está afastada fisicamente dessa filha há 8 anos. A condição social dessa filha é muito alta, porque, olha só, criada com mimos excessivos. Está rodando nas redes sociais um vídeo de um psicanalista na TV Cultura, Café Filosófico, muito bom esse programa. Ele retratando que os jovens de hoje são muito inteligentes, têm uma facilidade para lidar com essa tecnologia, algo assim absurdo, mas tratando-se do lado emocional, são extremamente infantis. São capazes de cometer o suicídio porque uma namorada terminou. São capazes de entrar em depressão porque não passou de ano, ou não ficou numa prova, ou não passou num concurso. E aí qual a conclusão dele? Esses jovens não aprenderam a lidar com o não da vida. Uma educação voltada para todos os mimos, todas as facilidades, todos os sims, e vai fazendo com que essa criatura acredite que o mundo é do sim, e que ela é uma vencedora e que tudo está aos seus pés. Só que vai chegar um momento da vida que teremos um não. Às vezes o não é você ter almejado uma família perfeita, e você se depara que a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos não são a perfeição que você idealizou. É o primeiro não. Então, vai chegar um momento que vai receber. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para isso. Então, aqui o que ela vai falar? Mimos excessivos. A criatura é a rainha. O mundo aos seus pés.
E qual é o grande lance da pessoa assim? Essa pessoa acha que pode controlar tudo, até Deus. Consegue controlar o tempo. Ninguém controla o tempo. O que hoje eu consigo fazer, daqui a 10 anos eu não vou conseguir mais fazer. E o tempo já foi. Então olha aqui o perigo. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho, da responsabilidade. E trabalho, meus amores, é muito comum, às vezes, nós percebermos família, pai, mãe, que tem uma estrutura financeira muito boa. Quando o pai e a mãe envelhecem, os filhos não sabem dar conta do trabalho. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar a fortuna, vai desaparecer. Quantas histórias dessas nós já vimos e já ouvimos? Ninguém sabe tocar, ninguém sabe fazer. Eu não ensinei meus filhos a trabalhar. Ele diz, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso. Tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal. Dominou governantes, será que era pouca coisa? A influência dessa criatura? Subornou criados, burlou a vigilância paterna, e cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Gente, não foi o meio que a tornou assim. O meio facilitou ela mostrar o que carregava ainda dentro de si. Porque eu costumo dizer assim, você está grávida, primeiro ponto, não pensa que é um anjo que vai vir. É um espírito que está vindo para um planeta de provas e expiações. E se vem através do meu ventre, a dica é, ama-o. Esse é o que tu mais necessita aprender a amar. Tu tem que conquistar essa alma e trazer para ti. Essa alma tem que sair dessa encarnação olhando para ti, te chamando de amorzinho. Minha mãe querida, meu pai querido. Que quase sempre são inimigos. Mas é melhor um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado. É melhor um inimigo na condição de filho do que um inimigo no mundo espiritual, tocando terror. Então, se fosse uma alma nobre, o contato com a riqueza não ia fazer absolutamente nenhuma diferença. Mas não é uma alma nobre, é uma alma vaidosa, orgulhosa e egoísta. Primeiro lugar, ela. Segundo lugar, ela. Terceiro lugar, ela. Acabou. Então, filhos... Fica a dica, espíritos em processo de evolução, carregando defeitos, erros, ao qual eu preciso estar atenta para corrigi-los. Às vezes, a correção é às vezes abaixar a ponta do nariz da criatura que se acha superior demais. Diga aí, meu filho, baixe um pouco esse tom. Humildade faz com que a pessoa verdadeiramente fique grande. Você está muito presunçoso. Então, nós temos que estar muito atentos. Porque, às vezes, a própria mãe, o próprio pai, estimulam a vaidade nos filhos. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Mas olha que informação interessante aqui. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Tem um débito, óbvio. Sem a proteção espiritual comum à pobreza. O que ele está querendo dizer assim? Como assim? Quem vem numa condição de miséria, de pobreza, tem uma proteção espiritual. E ela não tem. Então, é só. Sem a proteção espiritual comum à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos. Olha aqui. Abençoados estímulos dos obstáculos materiais. Ou seja, as facilidades, os excessos,
nos fazem muito mal, principalmente nessa formação de personalidade. Recentemente, conversando com um jovem, ele dizia assim, falar de uma forma muito agressiva, sem valorizar tudo que tinha. Eu olhei para ele, sabe o teu problema? Nunca passou fome. Tu não sabe o que é ter fome e não ter o que comer, menino. Tu não sabe o que é você quer uma cama, e você só tem rede para dividir com um monte. Você tem um quarto só para você, com toda a parafernália dentro. Sabe qual é a tua dificuldade, filha? É não ter dificuldade. Então, as dificuldades ajudam muito a formar a personalidade. Nós começamos a dar valor a tudo. Mas quem nunca teve dificuldade, sempre tem excesso, não sabe quanto custa, muitas facilidades, dá nisso. Agora eu pergunto, e a responsabilidade? É só dela? A mãe está sofrendo? Muito. Está aí. A mãe já está resgatando seu débito, entendeu? A mãe está no mundo espiritual enlouquecida. Sabe por quê? Porque não educou. Ela já está colhendo no mundo espiritual a ausência, o puxão de orelha na hora exata. Sendo chamada a responsabilidade. Então a dor da mãe é exatamente ver o filho caindo. E não pode fazer nada. Ela aqui está implorando para a Calderaro fazer algo. Então, é melhor o menino chorar de um não amoroso do que você ver seu filho chorando por ter perdido a encarnação. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio, sem a proteção espiritual como uma pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto. Então, facilidades não educa, atrapalha. E quem está falando aqui é Calderaro. Ele coloca, sem a proteção espiritual como uma pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo agora um outro ponto, contra a sua necessidade íntima, a profunda beleza transitória do rosto. Eu estava lendo o capítulo, né? Aí eu justamente também não deram nenhuma ajudinha para ela, né? Nem uma feiurazinha não veio, né? Foi tudo mesmo complicado. Mas olha, hoje a gente percebe o quê? Não existe ninguém feio, existe gente sem dinheiro. Hoje, você olha uma pessoa sem dinheiro, a pessoa fica rica, tu diz, quem é essa pessoa? Acabou. Põe um troço aqui, puxa pra cá, põe pra cá, puxa. Acabou, você não sabe mais quem é a pessoa. E realmente, o que os espíritos nos falam? Que o poder, a riqueza e a beleza física são das piores provações, das mais difíceis. Fazer parte desse processo dela. Eu acho que não foi pedido, né, Chico? Fazer parte desse processo dela. Fazer parte desse processo dela. Uma coisa é você passar por dificuldades sem dinheiro, outra coisa é você ir atrás de problemas. Ela não tem absolutamente nenhuma expiação, está tudo redondo. Tudo que ela está fazendo é arrumar. Ela só está arrumando encrenca. E eu costumo dizer assim, se o papai manda as provações e as expiações, ele está dizendo, filha, você tem capacidade. Você já é mais adulto, você aguenta. Quando a vida está toda redondinha, tudo normal, é porque ele sabe que o filho não aguenta. Com toda essa facilidade, esse espírito já é rebelde, imagine se eu mandar. Vai se matar, eu vou morrer. O que ela falou aqui? Ela ludibriava os governantes, burlava a vigilância, dava um din-dinzinho para os empregados, diz que eu estou dormindo, tal. Imagina, detalhe, ela nunca trabalhou, então alguém trabalhou para construir todo esse patrimônio. Mãe não tá, então o pai não deve ter tempo para nada, para variar. Do jeito que o diabo gosta, solta, né? Vamos lá. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo compassa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca, destarte,
aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Olha só. Então, foi assim que, abusando da liberdade, livre-arbítrio, em ociosidade reprovável, ociosidade nada de útil, adquiriu deveres da maternidade. Adquiriu deveres da maternidade, sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família. Estava programada essa gravidez? Ela não nasceu para ser mãe solteira. Isso é o uso indevido do livre-arbítrio. Tanto é que está aqui, ó. Deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho, ainda imaturo, o mesmo compassa do pretérito, a que me referi. Esse infeliz, abre aspas, por acréscimo da misericórdia divina, fecha aspas, busca desta forma aproveitar o erro, porque a gravidez dela foi um erro. Aproveita o erro dela para vir. E era um comparsa dela de outrora. O fato dela estar fazendo sexo com um e outro, ainda solteira e antes do casamento, ela engravidou. Isso foi um erro? Foi um erro. Ele aproveitou. Oi? Até aí eu entendi. Eu não entendi onde que ele se compassa. De uma outra existência. Eu tinha falado isso aqui. De uma outra existência. Esses dois aprontaram juntos. Faltas graves. Um pouquinho em cima. Está desencanado. Entendeu? Está um pouquinho em cima. Netinha, aqui quando ela diz do bebê, deixa fazer se foi aborto. Ela quer fazer aborto. O que a mãe está tentando evitar é justamente o aborto. A criatura já errou, está toda enrolada com a encarnação dela. Vem um comparsa do passado numa condição de filho e ela está pensando em abortar. E para ser um comparsa, boa peça esse espírito não é. Porque às vezes de um filho ou de uma filha, você pode transformar em um inimigo. Ou de repente já seu inimigo vem para ajustar e sai daqui pior do que quando chegou. Busca desta forma aproveitar o erro da ex-companheira, que a gravidez nessa situação foi um erro, para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Famosa, conhecida, rica, badalada, bonita, assumiu uma gravidez, solteira, para uma sociedade. Isso hoje não dá mais tanta confusão. Dá só uma fofoca aqui, uma fofoca ali, daqui a pouco está tudo esquecido. Mas o livro é de 1900 e isso aconteceu antes de 1940. Pensa a confusão que isso ia dar. O pai. Então, só esse movimento de ir para o sacrifício, assumindo os seus erros, isso já poderia aliviar muito as encrencas que ela arrumou. Mas o que ela está fazendo? Varrendo tudo para debaixo do tapete. Então ele diz: ante o espanto que inopinadamente me assaltara, Zé André, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Olha só a informação aqui. Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos. Olha como ele chama a criatura. Demente. Para a sociedade, ela é uma pessoa normal. Para o mundo espiritual lúcido, ela é uma demente. Está desassociada da realidade. Ela vive um mundo além, um mundo da fantasia. Demente, a Cecília. Muitos de nós somos dementes. A gente vive o mundo da ilusão, o mundo dos prazeres, o mundo das festas, o mundo dos excessos. Isso é demência. Totalmente alheio à realidade espiritual.
Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu de sua leviandade, mesmo ao extremo recurso da própria leviandade, ela está tirando o maior recurso. Para o quê? Capaz de retificar-lhe a vida. Qual é o recurso? A maternidade. Da leviandade, através da maternidade, ela poderia recuperar todos os erros dessa encarnação. Gente, a vida na Terra é sacrifício. Quando nós falamos em amor, amor versus sacrifício. Amor é igual a sacrifício. Amor é igual a renúncia. O que é renúncia? Eu tenho todo o direito de ter, de fazer ou de dizer. Mas eu me calo, eu abro mão, eu deixo em prol do outro. Isso é renúncia. Renúncia é igual a amor. Quando eu falo em sacrifício, aí sim nós estamos falando em amor. Por que eles falam que o amor que mais relativamente se aproxima do amor divino é o amor o quê? Materno. Porque é sacrifício. Durante um bom tempo é um sacrifício. 15, 16 anos, 17. Depois eles se vão. Mas o início, a gestação, amamentar, cuidar, aqueles primeiros dias, a mulher quando vai parir, que tem que acordar de madrugada, amamentar menino, limpar cocô de menino, limpar xixi de menino, ela esquece de si mesma, ela não sabe mais o que é leite, o que é chá, o que é dia, o que é noite, tadinha, ela fica totalmente... É todo um processo, é sacrifício. E nesse movimento ela vai despertando para o amor. Então a vida é feita de sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem amor. Às vezes o sacrifício você não gosta daquela pessoa. E às vezes essa pessoa é sua irmã, é sua mãe, é seu pai, é seu filho, é sua filha. E você, em nome desse amor divino, faz o sacrifício para amar. Não é por ela, é por ele. Como diz a nossa Madre Teresa, não é entre você e o outro, é entre você. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Olha só, em virtude das reiteradas e comoventes. Olha o desespero da mãe no mundo espiritual. Como ela está arrependida de não ter dado aquele puxão de orelha, de ter dito aquele não, de ter colocado essa menina para trabalhar. Porque, olha, 8 anos, a menina está com 20. Ela pegou essa criança até 12 anos. Não, ela agora está com 25. Mas na história, começou a decadência dela com os 20 anos, né? Entendeu? Subentende que... Há 8 anos. São as facilidades que eu digo. Filho tentou, meu filho, aprenda a lavar sua cuequinha, sua calcinha. Mas isso não é... Você não vai tentar fazer isso com um menino com 13, 14 anos de idade, você vai ter uma briga horrenda. E isso é lá no início. 3 aninhos, 4 aninhos, ela não vai saber lavar, mas você já vai estimular o trabalho naquela criancinha. Quer educar bem o menino? Dá um tablet para o menino, porque você está doido para se livrar de trabalho, e deixa o menino lá no tablet o dia todinho. Você está criando um parasita, que o mundo vai estar caindo e ele vai estar olhando para a TV. Você vai fazer assim, ó, cair. Você não estimulou a criatura. Quer o quê? Vai querer estimular quando ele estiver com 13, 14 anos? Bal, meu filho, já foi. Então, a fase mais fácil, a massa está extremamente maleável, doce, não tem maldade, a criança não fica de mal, não fica de mal, mamãe, eu te odeio. Já viu uma criança de 3 anos dizer, mamãe, eu te odeio? Só assim, mais um adolescente você vê falando, mamãe, eu te odeio, quero que a senhora morra. Diz um não para o menino, para a menina, de 13, 14 anos, se não foi educado na infância. Não é verdade? Então, esse período... que nós o quê? A gente vai e coloca, dá para terceiro. Então, até os 7 anos de idade, nossa, você consegue fazer muita coisa. Você consegue moldar, aprimorar, estimular, ensinar a fazer. Vamos cozinhar com a mamãe, vamos lavar a calcinha do bebê, vamos ver a mamãe lavando a dela, eu vou, porque não adianta a mamãe também deixar a calcinha rebolada lá. Filhinho vai fazer a mesma coisa. Se o quartinho da mãe é todo bagunçado, da filhinha do filhinho também vai ser. E a gente pensa que não, gente. Poxa, você está falando de coisa doméstica, meus irmãos. A melhor forma de educar é dentro de casa. E essa conduta diária ajuda a personalidade dessa criatura. Então começa dentro do lar. Conseguir fazer essas coisas pequenas, menores, já estimula.
Vamos pegar o seu brinquedinho, vamos devolver tudo pro lugar, Vamos esticar e faça disso uma brincadeira. Algo que seja gostoso. Você não vai dizer, você tem que arrumar. Ela vai dizer, nossa, isso deve ser muito ruim, que a mãe falava com uma cara tão feia. Vamos puxar o da mamãe, agora vamos puxar o seu, tudo brincando. É uma delícia educar a criança, quando se sabe, não é verdade? E brinca. Pronto. Vai estimulando, daqui a pouco aquilo vai ser algo natural da criança. Aquilo faz parte, terminou. Eu trabalhei muitos anos em uma loja e tinha assim no canto uma caixinha com um monte daqueles brinquedinhos de montagem, né? Para entreter os meninos. Todas as crianças chegavam lá e iam brincar. De todas as crianças que passaram, eu só me recordo de uma, e foram anos, que não foi preciso a mãe falar. Quando a mãe disse, nós já vamos, ele guardou todos os brinquedos, colocou dentro da caixinha e tapou. A massificação, a criança saía, deixava tudo solto e a mãe nem se percebia. Vai chorar no futuro. Você está vendo aqui uma mãe chorando. Então, a falta de educação não ficou para o vendedor. O máximo que o vendedor teve que fazer foi devolver os brinquedos para o lugar. Só isso. Acabou. Menos de 30 segundos. Mas a mãe vai ter que carregar essa criaturinha eternamente. O problema é dela. Nós estamos vendo isso aqui hoje. Então, que possamos ser firmes, com amor, para não chorar. Quantas mães estão com filho adulto de 20, 27, 30, 35, dependentes químicos? A mãe chora de desespero, extorquindo ali a mãe, o pai pedindo dinheiro. Ou então filhos formados, trabalhando, e de repente chega a notícia que o filho foi preso porque está desviando. Sabe o que é isso? Chegou em casa com uma borrachinha e a mãe nem percebeu que aquela borracha não era dele. Porque se é uma mãe atenta, essa borracha não é sua, vamos devolver. Não interessa. A mamãe ainda fazia assim, vamos ver mesmo. Você deu e você tirou da onde isso para ter dado para ele? Comida. Eu não quero comer, então levante da mesa. Você não quer comer, levante da mesa. Atenção, o jantar será o mesmo do almoço. Deixa passar um dia com fome. No dia seguinte come até pedra cozida. Eu não quero. O que você quer, filhinho? Eu quero isso. Então, a mamãe vai fazer para você. Então, eu vou pedir. Você acha que isso é amor? Tá, meu filho, não tem problema. Você não quer comer? Não tem problema. Exato. Não, mamãe já fez. Coma só arroz. Se não quiser só arroz, coma só macarrão. Se não quiser nada, levante. Não vai morrer, gente. Quanto tempo precisa de fome para a pessoa morrer, doutora? Demora, né? Então, pois é. Dá água pro menino, pra menina e relaxa. Não vai morrer. Agora educa dessa forma. Isso começa pequenininho. Agora educa. Eu não quero não. Mamãe dá isso. Mamãe dá aqui. Uma vez eu conversando com uma senhora, a filha dela já com 7, 8 anos. Ai, minha filha tem tanta dificuldade para comer. Ela não come isso, não come aquilo. E bebê. Filha única? Não. Deixa ela sem comer. Ai, ela vai morrer nada. Deixa ela sem comer e faz um prato bem gostoso e vai você comer e deve dizer, está uma delícia isso aqui, que gostoso. Às vezes nós pegamos adultos que chegam, uma vez eu saí com uma criatura, uma amiga querida, aí ela olhou pro rapaz e disse, tem isso? Aí ele disse, tem. Mas é com isso ou com aquilo? Aí ele disse, é com aquilo. Ah, não, então eu não gosto. Tem isso aqui? Tem. E eu olhando. Aquilo foi subindo aqui, porque se eu fosse o rapaz, eu tinha dito, mas senhora, vá-se embora, pelo amor de Deus. Porque só o tempo que eu já perdi aqui, a senhora com esse nhenhenhen. Quando a criatura saiu, eu olhei e disse, minha irmã, vem cá, tu é muito chata. A tua mãe deve ter feito todas as tuas vontades. Eu fui conversar com a mãezinha dela, ela disse, minha filha, pior que eu fiz. Ela não gostava de feijão preto. Feijão tudo é feijão. Eu não gosto de feijão preto, eu gosto de feijão marrom. Ela fazia todas as vontades. É uma adulta hoje, uma pessoa querida, mas insuportável. Quem que quer conviver com uma pessoa dessa? Então, tudo isso foi resultado do quê? Infância. Então, olha só. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino com uma conduta lastimável e perversa. Olha, atitude perversa. Vamos já saber qual é a atitude lastimável e perversa. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia
e da esperança, se pretende a vitória. Vamos parar aí. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, né, provável, são de amargura e de ódio entre esses dois. E ele diz provável porque ainda pode conseguir tirar. Pode conseguir. Ele já está dizendo, olha, se essa gravidez for à frente, o relacionamento dos dois será exatamente, provavelmente. Poderá mudar? Poderá. Porque o que acontece? Ele tem antipatia por ela tem antipatia por ele. Se ela conseguir, nessa encarnação, permitir que o instinto maternal esteja acima dessa repulsão emocional, dessas lembranças inconscientes, ela poderá trazer essa alma. Gente, traga a alma. Se é teu filho, traga para o teu colo. Aproxima. Principalmente se você perceber que é aquele que existe uma repulsão, que está distante. Às vezes é um inimigo feroz que está como teu filho, como tua filha. E se nessa encarnação, como mãe, ele se sentir rejeitado, tu arrumou um espírito obsessor para mais 2, 3 séculos. Às vezes o espírito é tão perverso, o que a misericórdia divina faz? Entrega paz maravilhosos, doces, meigos, amáveis. E ainda assim a criatura... Vamos parar aí? Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança se pretende a vitória. Renúncia e esperança. Ou seja, meus amores, aborto nunca. Foi bom o nosso estudo? Muito bom. Vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, sempre pronto a nos ouvir e a nos inspirar. Nosso pensamento é de gratidão por mais um dia vivido aqui na Terra, por essa oportunidade de, nesta encarnação, o contato com a doutrina espírita, aonde podemos ouvir, estudar, compreender as lições do mundo espiritual de forma tão direta, tão clara, que as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier pôde materializar para todos nós, os encarnados. Lições grandiosas, reveladas em cada detalhe, para nos falar da nossa realidade, da vida transitória, dos resultados de nossas atitudes, dos nossos compromissos com a vida e com os nossos familiares. Muito obrigada, amor querido. Muito obrigada todos os nossos amigos espirituais. Que assim seja.